Ok? Bom, gente, tivemos um pequeno lapso temporal, né? Como a live é sobre psicologia, a gente também tem o nosso celular que também, de vez em quando, dá os problemas na memória dele. Então, vamos continuar com a Adriana. Nós estávamos falando da condução da produção de hormônios. Tá. Então, o porquê, né, que eu estava falando da importância dos psiquiatras, né? Exatamente. Dos psiquiatras que hoje já sabem, já reconhecem, trabalham brilhantemente em parceria, né, com a psicoterapia. Então, e os psicólogos também já entendem que em muitos casos é necessária uma intervenção medicamentosa, né? Então tem situações em que é preciso fazer uma recomposição biológica, né? Então, só que isso daqui não é a única forma de resolver a questão, porque como eu disse anteriormente, trata-se de uma questão biopsicossocial. Então não adianta o sujeito que está diagnosticado com depressão fazer uso do medicamento e achar que vai dar certo, vai estar resolvido, né? Porque lembra dos fatores exógenos, né, que eu mencionei anteriormente, né? A questão ambiental, porque lá atrás, naquelas fases que eu coloquei do adolescente, né, da anormalidade normal da adolescência, vai depender de como a família vai lidar com esse processo. Como ele vai ser, como é o ambiente desse adolescente, né? Como é a escola, né? Se ele tem amigos, como é que ele vai fazer a elaboração toda dessa fase para que fique apenas na normalidade normal e não se transforme numa depressão, né? Porque a depressão, sendo uma doença como outra qualquer, né? Como diabetes, hipertensão, ela não acontece do nada, né? Então, muitas pessoas, a gente até costuma ouvir, né? Ah, fulano ficou com depressão do nada, né? Ou então, ah, fulano teve diabetes do nada. E a gente sabe que as doenças, ela tem uma história, né? Uma doença acontece do nada, né? Tem todo um caminho, né? Até a pessoa fazer aquele quadro patológico, tem todo um caminho, né? Então, eu comecei a minha exposição lá atrás, né? No primeiro luto, nos primeiros lutos que a gente passa na vida, são muitos, né? Como eu disse anteriormente, terão outras fases emblemáticas, né? Para a mulher, a chegada da menopausa, né? É uma fase de grande mudança. Então, como é que vai lidar com isso? Qual é o repertório emocional que ela tem, né? Trazido lá da adolescência para poder lidar com isso, né? A chegada da fase da velhice, né? Para ambos os sexos, né? A aposentadoria, muitos se aposentam e tem uma queda, tem uma baixa, né, no conteúdo emocional. E aí todas essas aberturas dessas fases, né, vamos dizer, de grandes transformações, elas podem trazer aqueles questionamentos lá da adolescência, né? Eu não sei se vocês lembram, o segundo fator, volta lá para mim, por favor. Mais um. Busca de si mesmo e da identidade adulta, né? Quando é que a gente para de fazer essa busca de si mesmo? Boa pergunta. Né? Então, às vezes, quantas pesquisas, né, a gente observa que às vezes tem pessoas foi de uma profissão, né, exerceu uma profissão a vida inteira e aos 50 anos resolveu mudar, aos 40 anos resolveu mudar completamente de profissão. Ah, não é isso que eu queria, né? Ou um casamento que durou 25 anos, 30 anos e aí você olha para trás, não é isso que eu quero, não é isso, né? Então, por quê? Porque essa busca de si mesmo tem a ver com o que eu quero para a minha vida, o que tem a ver comigo, né? O adolescente. Geralmente ele tem a expectativa dos pais, né, a respeito da sua profissão, da sua religião, da sua sexualidade. E muitas das vezes as pessoas vão seguindo só o que está no coletivo, né? E esquece dessa busca de si mesmo. O que eu quero para mim? O que tem a ver comigo, com os meus desejos, com a minha autorrealização, né? Isso vai acompanhando a vida inteira como um pilar importante desses fatores exógenos, né? Para que se sustente
uma doença como essa, né? Porque como eu disse antes, quais são os fatores que fazem com que a baixa dos neurotransmissores aconteça? Não sabemos. Sim. Né? A ciência ela não tem resposta para isso. O que faz cair a baixa de produção de neurotransmissores? Será que é a baixa de neurotransmissores que causa depressão ou é a depressão que causa a baixa de neurotransmissores? Né? Então não tem como avaliar isso separadamente. Por isso é tão importante hoje a atuação do psiquiatra, da psicoterapia, do preparador físico, do nutricionista, que é todo um conjunto, né? Tem as questões das comorbidades, de outras doenças. Às vezes a pessoa não teve depressão em momento nenhum da vida, mas aí, de repente, faz uma diabetes, e aí tem complicações do diabetes, chega no teu consultório com uma úlcera varicosa, com um problema, né? E aquela comorbidade vai dar uma baixa, né? No humor, na questão emocional, na autoimagem, né? Câncer de mama. Exatamente. Né? Leucemia, né? Algumas doenças que não estavam no contexto da transitoriedade daquele cidadão, daquela pessoa. Né? Exatamente. Agora, a psicologia, né? A psicologia de Jung, que é a psicologia que eu faço, a gente entende que todas as doenças elas têm um viés psicossomático. Né? Então a doença ela chega como um mensageiro para mostrar para você, ó, tem algo errado acontecendo. Né? Como é que está a sua alimentação? Como é que estão os seus hábitos? Então a doença ela é um despertar, né? Uma sacudidela que a pessoa leva para poder voltar para essa pergunta que começou lá no início da adolescência, né? Busca de si mesmo. O que eu estou fazendo? Qual o sentido do que eu faço? Né? Será que essa maneira que eu tenho vivido, ela diz respeito ao meu caminho, né? Ao que eu imaginei para a minha vida, para a minha felicidade? Ou eu estou só indo, né, na multidão, seguindo o que tem que fazer, o que todo mundo tem que fazer, ou é algo de mim mesmo, né? Que a gente chama do si mesmo, do eu maior, né? Do que tem a ver comigo e mais ninguém. Então a depressão ela está muito relacionada a isso, a esse segundo fator, né? A busca de si mesmo e da sua identidade. Que isso daqui, como eu disse, começa na adolescência, mas que fica o tempo todo batendo na portinha para você ali, né? Mesmo depois que você tem uma profissão ou não tem, né? Tem muitos adolescentes aí de 35, 40 anos que ainda não se posicionaram, né? Não tem ainda uma profissão, seu lugar no mundo. Então tudo isso vai ser conteúdo que vai ocasionar, que vai levar, né, a essa condição depressiva. Então, por exemplo, um cidadão de 35 anos que ainda não tem definido uma profissão, ele tem um risco maior para desenvolver depressão? Porque eu conheço algumas pessoas que chegou a essa idade e ainda não firmou em profissão nenhuma. Pode ser, mas se isso for uma questão para ele, né, se isso for algo que incomode ele, sim. Né? Porque às vezes não incomoda a pessoa, né? Às vezes a pessoa, a maneira dela viver é aquela, né? Aquilo ali é algo que ela lida bem com aquela situação, não necessariamente, né? Precisa avaliar a situação muito individualmente, né? Qual a situação ela vai ser de acordo com como a pessoa se sente, porque às vezes o que é ruim para você, para o outro nem tanto. Verdade. Então a gente precisa avaliar muito individualmente, levando sempre em consideração os fatores biopsicossociais, né? E o mais importante que eu quero deixar essa mensagem, é que a depressão, ela não é falta de felicidade, ela é falta de vitalidade, né? Então, o que é vitalidade? É a força de viver, é a vontade de acordar e produzir, é o desejo, é o prazer, né? Sentir prazer em tomar um café da manhã, em estudar, né? E a depressão é caracterizada muito por isso, pela perda de interesse, né? A apatia, quando o indivíduo não vê mais graça em nada, não quer nada, não quer nem tomar banho muitas das vezes, né? Então, é importante frisar que a depressão não é falta de felicidade, não só falta de felicidade, mas ela também é a falta de vitalidade. Beleza. Temos bem perguntas?
Temos várias perguntas. Tem uma pergunta da Nelly Mendonça. Ela diz que ela trabalha com crianças em fase de alfabetização e percebe que a separação dos pais tem influenciado muito no ensino das crianças, o processo de aprendizagem. Isso pode ser uma das características da depressão em crianças? A separação dos pais pode afetar? Sim, sim. Boa noite, Nelly. Obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, né? Imagino que agora, durante a pandemia, a quarentena, né, você deve estar aí trabalhando bastante, talvez remotamente, né? E sim, todos esses fatores estressores, né, nas fases infantis, eles podem ser disparadores aí de outros transtornos, né? Mas por si só, como eu disse, eles não são suficientes para a gente diagnosticar, né? É preciso fazer uma avaliação mais completa, mais detalhada, levando em consideração todos os fatores, não só os pessoais, mas os ambientais. Mas com certeza, são fatores que podem ser disparadores estressores, né, que podem gerar, assim, outros transtornos. Eu acho que, né, nesse aspecto entra o colegial problema. Entendeu, Nelly? O colegial problema, ele é um perfil, né, de várias possibilidades. Depressão, né, pode acontecer sim. E o colegial problema, ele pode desenvolver outras coisas semelhantes à depressão e não ser depressão. Sim. Vou dar um exemplo. Ele pode ter uma doença chamada epilepsia, uma ausência, que é um tipo de epilepsia. A ausência, o garoto está lá olhando a conta, 2 mais 2 é igual a 4. Aí aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4. Daqui a pouco a professora vai lá e faz a seguinte conta: 2 menos 2 é igual a 0. Nesse momento que 2 menos 2 é igual a 0, se ele sofre um pequeno mal, que é a convulsão, a epilepsia é o grande mal e o pequeno mal, e esse pequeno mal for uma ausência, se for ausência, o que vai acontecer? Ele não vai entender que 2 menos 2 é igual a 0, não vai entender por que deu 0. Aí entra a agressividade. Ele começa a não ter interesse porque ele sabe que 2 maçãs mais 2 maçãs é igual a 4, mas ele não sabe por que 2 maçãs menos 2 maçãs é igual a maçã nenhuma. Então ele começa a questionar e perguntar, e não entende. E textos maiores, ele começa a não entender a função do ser, do porquê, e aí sucessivamente. Então, eu acho que a psicologia educacional ela é fundamental Sim. na preparação do professor, principalmente a nível de primeiro grau. Porque quando tem um colegial problema, ele pode ter um problema neurológico, neuropsíquico, psicológico, e é a questão dos pais, até onde os pais têm responsabilidade civil e até criminal, porque você não pode deixar um garoto ir para a escola sem tomar um banho, você não pode deixar um garoto ir para a escola sem fazer o exercício, porque a educação é um direito de todos, deve ser dado no lar e na escola. Na escola já temos problemas demais com esse colegial problema. Dá para escrever um livro, não dá não? Verdade, doutorino. Muitas das vezes a criança ela tem um problema, por exemplo, de visão, né? Ela tem dificuldade de aprendizagem. Miopia, astigmatismo. Exatamente, e não foi identificado isso em casa, né? E a criança vai para a escola, naquela turma, né? Que a gente sabe como é que 50 alunos, né? 50 alunos, como é que você vai conseguir dar conta daquilo ali, né? E a criança ela segue naquela dificuldade, e aí era apenas corrigir a visão, né? Não era nada de ordem neurológica, nem psicológica, era apenas uma questão ideológica. Mas eu acho que se a gente conseguisse treinar o professor que ganha mal no Brasil, mal treinado e ganha mal, para a gente diagnosticar algumas doenças psicológicas. O professor, não é para o professor tratar, não. Ele identificar, ele ter aquele conteúdo
para que ele identifique, não, isso aqui eu acho que é um problema. Vou passar para talvez um psicólogo. Eu me lembro de um caso de um garoto, o garoto tinha compulsão na sala de aula. E era dizer que o garoto pegava santo na sala de aula. Problema grave, problema de epilepsia. Então o garoto ficava se debatendo e todo mundo rindo. Falta de preparo, talvez da direção da escola, falta de preparo da estrutura. A estrutura educacional falha como um todo. Né? Então, eu acho que tem que ter mais psicólogo à disposição do nosso país para que consiga fazer o diagnóstico de muita coisa. E o professor, muito mais do que o médico, muito mais um olhar clínico, um olhar de amor. Bom, essa criança não tem um problema de vista. Olha aqui, entendeu? Mas como é que faz isso com 50 numa A psicologia hoje, nós temos já uma grande intervenção, né, na psicologia escolar. Então, é fundamental hoje que a educação no Brasil abarque, né, abrace a psicologia como uma potente ferramenta, justamente para poder amenizar todos esses fatores que você enumerou, né? Então, já temos na Prefeitura do Rio, por exemplo, né, existe a psicologia escolar, então é importante estar inserindo essa psicologia na escola cada vez mais, né, tendo em vista todos os fatores predisponentes de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, que a gente cada vez mais, né, com a chegada aí das tecnologias, as crianças estão interagindo mais entre si, estão tendo acesso a conteúdos infinitos, né? E aí é necessária essa intervenção, sim. Depois eu vou fazer umas perguntinhas sobre as brincadeiras que matam, né? Sempre tem uma brincadeirinha, né? Teve essa agora recente, né? Recente não, né, pessoal? Teve o caso dos garotos que davam um pulo mortal e fraturava a coluna cervical. Isso passou muito na televisão, né? Sim. As brincadeiras mortais. E por que aquela criança agrega naquele tipo de atividade? A brincadeira também do laço, que o garoto segurava o laço até um certo momento, também é uma coisa que depois, se você pudesse responder para a gente, também é interessante. Esses comportamentos, eles estão dentro desse espectro aí da anormalidade, né? E como eu falei, o adolescente ele perde muito esse norte da identidade, né? Porque ele fica meio que no limbo para saber quem ele é. E aí nessa tentativa ele acaba se juntando aos grupos, né? Então cada vez mais que ele se comporta como grupo é a forma como ele se reconhece. Então se o grupo todo está dando mortal para independente, ele não vê riscos, né? A característica da adolescência é isso. Todo mundo já foi adolescente e sabe como é que é, né? Então, o importante é eu estar identificado, estar igual àquele grupo, porque é assim que eu me reconheço, né? Então ele vai até os limites e além dos limites para poder ter esse reconhecimento de si mesmo, né? E isso pode ultrapassar essa fase também, como eu falei, né? Quantos adultos aí, como você muito bem falou no início, né, que fazem uso de substâncias, né, o álcool, o tabagismo, e aí ele tem um entendimento, né, intelectual de que aquilo ali não faz bem para a saúde dele. Às vezes ele tem comorbidade, aquelas substâncias pioram o quadro dele, mas ele continua fazendo. Por quê? É daquela maneira que ele se reconhece perante o grupo do futebol, o grupo dos amigos, né? Então acaba tendo a mesma condição lá do adolescente que se joga no mortal, né? Só que às vezes já é uma pessoa de 40 e poucos anos que continua fazendo tendo esses comportamentos, né? Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma pergunta do Alexandre Perreca. Se pode levar esses sintomas da depressão para a vida adulta? Um adolescente que é depressivo pode se tornar também um adulto depressivo. Se a depressão é recorrente, né? Sim. A depressão, ela tem fatores também genéticos, né? Se você teve alguém na família, né? Sua mãe, seu pai, que teve depressão, por exemplo,
você vai ter uma predisposição a ter a doença, né? E outra, se você teve uma crise de depressão na adolescência, você pode fazer o tratamento, o acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, né? Com os outros profissionais, como nós falamos anteriormente, e ficar curado. Você vai ter uma vida normal e tudo. Mas lá na frente pode acontecer novamente, porque você tem uma predisposição genética, né? E você talvez não esteja prestando atenção naqueles fatores ambientais, sociais, né? Como, por exemplo, manter a saúde física, manter uma boa alimentação e etc. Então, sim, se você tiver um evento de depressão na adolescência e mesmo assim ficar curado, pode acontecer novamente lá na frente. Tá. Gente, a live está muito boa. Eu estou cheio de perguntas para fazer. Tem aqui um tiro de fuzil aqui para a Adriana. Eu espero que seja também a pergunta de vocês, principalmente da sociedade como um todo. Nós participamos da sociedade como um todo, não só homens, mulheres, jovens. A pergunta que eu vou fazer é muito importante, todas. Mas eu pergunto para você, a depressão pós-parto faz com que a mulher abandone a criança? Você vê aquele bebê recém-nascido abandonado na estrada, jogado num lago, ou a questão da mãe matar a criança, essa questão terrível da depressão pós-parto, tem alguma coisa a ver abandonar um bebê e depressão pós-parto? Ou são duas coisas diferentes? Podem ter correlação, sim. Não necessariamente é esse o motivo, o único motivo, né? Toda mãe que abandona a criança tem depressão, né? Ou toda mãe que tem depressão vai abandonar a criança. Não é essa correlação. Pode ter relação, sim, tanto de um fato para o outro, né? Mas o estado de depressão profunda, como eu disse, ele é muito marcado por essa falta de vitalidade, né? Então, se você não consegue sequer tomar um banho, né, se alimentar, como é que você vai conseguir cuidar de um outro serzinho que é 100% dependente, né? Então, sim, o abandono da criança, não só jogar a criança no lixo e tal, mas às vezes a criança está abandonada dentro do próprio lar, né, que a mãe não consegue. E aí é importante esse contexto familiar, né, o pai da criança e toda a família, para poder estar dando esse acolhimento e principalmente direcionar essa mulher para um tratamento sério e regular. Entendi. Perguntas? Pode perguntar aí, acho que estiverem, porque não falta aqui coisas que eu já anotei aqui. Falei dos jogos mortais, né? Dessa questão que é muito comum no computador, você vai lá ver e acaba imitando também, né? Eu me lembro, antes desse pulo mortal que os garotos estão dando hoje em dia, teve o caso dos garotos que amarravam a corda, ficava até um certo tempo, antes de desmaiar, soltavam a corda. Muitos vieram a falecer enforcados. Sim. Então, isso é uma coisa terrível, né? E qual é a dica que você dá para as mães, para os pais, para que esses adolescentes não entrem nesse tipo de brincadeira? Então, o acompanhamento... Tem jeito? Tem, claro que tem, né? É fundamental que toda a família esteja implicada nesse processo todo, né? Porque essas mudanças de fases, elas, na adolescência sobretudo, elas não implicam só na criança, né? Toda a família fica prejudicada, né? com essa sintomatologia. Então, assim, eu atendo muitos adolescentes e não canso de dar também acolhimento a esses pais, né? Porque eles vêm chateados, desesperados até, poxa, não sei mais o que fazer, né? Eu dou tudo pro meu filho, eu dou atenção, ele não sei mais. Então ele fica, né, desesperado, fica chateado, porque ele não sabe manejar aquilo ali, né? Então, o primeiro passo é muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, né? Acolhimento. Então essa criança, ela está passando por uma fase, não só criança, né? Lá no final da adolescência também, na fase do vestibular, meu Deus, não passei do Enem,
né? Então às vezes os pais eles ficam naquela expectativa, então às vezes acolher também uma negativa, né? O filho não passou no vestibular, e aí você fica triste, pô, investiu pra caramba, mas ó, entenda que aquilo ali para ele é uma fase muito pesada, né? Então dá o acolhimento, oferecer apoio, buscar ajuda quando vê que não está dando conta, procure um profissional da psicologia. Somos, no Brasil inteiro, mais de 300 mil psicólogos, onde tem muita gente capacitada, que faz um bom trabalho, tem especialistas, né, na área, em faixas etárias ou não, tem uma série de possibilidades, então não fiquem sozinhos, né? Busquem ajuda, estejam abertos os avanços da ciência, né? Porque a psicologia é uma ciência do comportamento e ela está aí para vocês, né? Para vocês utilizarem essa ciência a fim de ter uma qualidade de vida melhor. Show. Uma última perguntinha. Adriana, nesses momentos de pandemias, de insegurança coletiva, mesmo com uma baixa já da pandemia, mas todo mundo corre risco ainda, temos riscos claros. A pergunta é, para o jovem que vai fazer o Enem, que vai fazer os vestibulares, a Adriana vai dar umas dicas como você se comportar no dia. Vai com máscara, vai com protetor facial, tem que ir com máscara, vai ficar muito perto, não vai ficar esses 2 metros de distância, vai ficar relativamente perto. Quais são as dicas de como você enfrentar essa guerra que é o Enem em momentos de pandemia? Qual é a dica que você dá para essa galera aí? Para esses pais, para esses avós e para esses jovens? Porque às vezes, quem está vendo essa live, às vezes é um pai, é um avô, sim, verdade, né? É um tio, e vai dar uma dica para o sobrinho, para o filho, para o neto. O que você diz para essa galera aí? Bom, primeiro eu vou desejar muito boa sorte, né? Boa prova e boa sorte, né? Para que vocês não se sintam coagidos, né, perante a situação que estamos passando globalmente, mas que respeitem, né, as orientações da Organização Mundial da Saúde, que até o último momento, o último instante, nós estamos seguindo as orientações para que, mesmo que a gente observe, não teve nenhum óbito no meu bairro, não estou vendo que fecharam os hospitais de campanha, mas até que se tenha uma orientação da Organização Mundial da Saúde, dos órgãos da ciência, que diga que já é seguro, temos que seguir a proteção individual, proteger o outro, né? Usando os limites do bom senso, da boa prática da vizinhança, pensar no outro, né? Que também isso faz muito bem. Isso são características que vão engrandecer aí essa formação dessa personalidade, desses adolescentes, desses jovens que estão aí procurando o seu lugar aí na vida adulta. E na hora da prova, como é que faz? Na hora da prova tranquilidade. Qual é a dica que você dá aí? Na hora da prova, vou pensar na Adriana. Boa. Então, o que você diz? O ideal é uma preparação prévia, né? Muito estudo, muita leitura, descanso também, né? Não adianta ficar só estudando e não ter um bom sono, uma boa alimentação. É necessário sair para respirar um ar puro no quintal, na varanda, no terraço, né? Ver bons filmes, estar também com a família, desfrutar, né, desse convívio afetivo. Acho que a quarentena trouxe muito isso, né? Um convívio muito próximo dos familiares. Isso trouxe muito à tona também coisas boas e coisas não tão boas, né? Mas para aqueles que tiveram a oportunidade de redescobrir na família, né, esse acolhimento, esse carinho, esse afeto, desfrutem disso, né? E aí, descansem, tenham uma noite de descanso, deixem um pouco os estudos, né, pausados, para que não fique, né, muito ansioso. E no dia seguinte, beber água, ter um bom café da manhã, respirar e levar
o seu conteúdo que você já absorveu, né? E confiança, autoconfiança. Isso aí. Gente, estamos terminando a nossa live de hoje. Um agradecimento todo especial à Adriana, que está sempre aqui conosco todas as quartas-feiras, à tarde, e também está dando consulta online. Sim. Né? E tem aqui as dicas dos telefones da Adriana. Quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, pode entrar no zap da Adriana. Não sou psicólogo, mas as perguntas eu repasso para a Adriana, mas é importante vocês interagirem. A consulta online é importante pra caramba, principalmente para pessoas de risco, jovens, diabéticos, jovens obesos, infelizmente, pessoas que estão tratando leucemia, tumor de Wilms. Então, aquelas crianças, aqueles jovens que são grupos de risco, podem fazer a consulta online com a Adriana. É só entrar no zap da Adriana, na página da Adriana, e dizer para vocês que semana que vem a nossa live será sobre o lixo, né? Vai ter presentes aqui o biólogo Marcelo, vai estar presente o João Pedro, que é estudante de geologia, para que façamos uma mesa redonda para falar sobre o lixo, né? O lixo como um todo, não, socialmente, o consumismo do lixo e o destino do lixo. Então vai ser uma live bacana e eu tenho certeza que eu vou contar com a participação de todos. E encerramos essa live com uma boa noite minha. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Lino. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Agradeço também a audiência de cada pessoa que participou. Não sei se conseguimos responder todas as perguntas, mas eu já deixo aqui o meu telefone à disposição daqueles que quiserem entrar em contato depois comigo. Eu sou muito acessível, eu entendo que todas aquelas pessoas que às vezes estão passando por uma situação limite, né? Então me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato comigo. Agradeço novamente aí a audiência e desejo uma boa noite a todos vocês.